Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast e eu estou aqui para comentar o terceiro episódio de Watashi no Shawase na Kekkon. Como eu já tinha dito, né, eu vou gravar um programa para cada episódio, como eu fiz na primeira temporada. E eu não estou em casa, então os barulhos de fundo, né, não fogem ao meu controle, não serão os comuns, né, de quando eu estou na minha casa, que é o meu cachorro e os cachorros do vizinho normalmente. Fazendo alguma algazarra. Como eu estou gravando à noite, não há os passarinhos dos meus pais fazendo a barulheira normal deles, mas hoje está tendo baile funk na rua aqui embaixo, então se vocês ouvirem algum batidão é por causa do baile funk. Sim, baile funk na quarta-feira, não sei o motivo. Mas vamos lá. Este episódio do ShoujoCast vai ter 3 partes. Na primeira parte eu vou comentar o episódio 3 em si. A segunda parte será aquilo que eu queria do livro 3 que estivesse neste episódio, né? Quer dizer, na adaptação para anime, e que eu sei que não vai estar, a não ser que eles peguem alguma cena do livro 3 e desloquem para frente. Eu não acho que acontecerá, porque não vai fazer sentido nenhum, tá? E a terceira parte são as minhas expectativas para o desenrolar da série, porque, enfim, aconteceram coisas estranhas ou coisas que eu não esperava que fossem as escolhas criativas do anime. E no finalzinho, né, já encaminhando para a conclusão, eu devo comentar alguma coisa sobre o Oscar. Este programa deve entrar no ar na quinta-feira, então provavelmente depois do anúncio dos indicados ao Oscar. Não vai entrar antes, ou talvez você não assista antes. Então é isso, vamos para o programa. Vamos lá. Independentemente, né, de qualquer coisa que eu pontue de diferença entre o livro e a série, eu devo marcar logo no início que a série está sendo muito bem executada. Mesmo que eu tenha achado o episódio 3 corrido, um tanto corrido, ele não foi incoerente em nenhum momento. Nós vamos ter, né, o desenrolar daquilo que tinha ficado pendente do episódio 2. Então nós temos um homem, né, que está sob o efeito, né, da seita, que é o Gifted Communion, a comunhão dos que têm os dons, né, dos dotados, né? Lembrando, né, que há pessoas que têm dons e outras que não têm dons nesse mundo de Watashi no Shawase na Kekkon. A Mio estava querendo ajudar este homem usando o seu dom. E aí chega o Arata e a interrompe e lhe passa uma reprimenda. Eu acho um problema, né? E aí a questão está ligada a coisas que aconteceram na primeira temporada e que vão gerar algumas inconsistências. Quando a Mio termina a primeira temporada, ela está extremamente poderosa. Poderosa como ela não é nos livros. Poderosa a tal ponto, né, que seria um absurdo ela precisar ser tutelada pelo Arata. Então o Arata repreende a Mio, né, e ajuda a Mio a entrar, né, a usar o seu dom para ajudar aquele homem. Tá? Isso depois, né, que ele usa o seu charme, né, para se apresentar para a mãe do Kyoka, né, que está presente. E a mãe do Kyoka fica muito surpreendida com as capacidades da Mio. Né? E enquanto a Mio lá está, o Kyoka, ele enfrenta, né, os membros da Gifted Communion, né, dessa seita, que no livro 3 eles não sabiam o nome ainda, até o final do livro 3, mas na série eles sabem o nome desde o início, né? E esta seita, né, ela não vai ficar explicado ainda nesse momento da série. No livro isso é explicado, no livro 3, tá? Como eles vão, né, de uma certa maneira, trazer para as suas fileiras pessoas comuns que nasceram sem dons. E aí tem um sujeito que vai fazendo um discurso sobre igualdade de acesso aos dons. E algo que eu coloquei na minha resenha, eu vou linkar a resenha, como eu tenho feito, né, do livro 3, é que não fica muito claro para mim, né, pelo livro, se eles são, né, revolucionários, né, que têm um discurso igualitário, né, no sentido de que eles querem fazer uma revolução e conceder os dons a todos, né, os japoneses, ou se eles são
uma seita religiosa, né, liderada por um sujeito que não está no gozo das suas boas faculdades mentais, que é o Sui, mas o fato é que o mundo de Watashi no Shawase Kekon, e não é, né, tão diferente do Japão do início do século real, ou mesmo do Japão hoje, é um mundo de hierarquias, é um mundo patriarcal, é um mundo de hierarquias, e o discurso daquele indivíduo, né, defendendo, né, que todos deveriam ter igual acesso aos dons, a igualdade, aquilo não vai fazer sentido para o Kyoka, ou para o pai do Kyoka, ou para o Arata, ou nenhum dos homens, né, daquele mundo que pertence a essa, não somente a uma aristocracia nobreza, mas também a uma aristocracia da aristocracia, que é o fato deles terem dons, né? E aí nós temos a participação na luta do pai do Kyoka, que chega para ajudá-lo. Sim, no final do livro, o pai do Kyoka, na grande luta, ele vai ajudar o filho, ele vai mostrar os seus poderes, mas algo que fica muito marcado no anime, eu já falei, é que o pai do Kyoka, ele parece muito saudável, né? Muito mais saudável do que ele seria, né? No livro, tá? E ele parece, né, muito mais jovem, né? Mas no livro é dito, né, a Mio, na descrição que ela faz, que o pai do Kyoka, ele parece uma versão mais velha do Kyoka, mas mais jovem do que ele seria, porém mais frágil. Então, assim, há uma batalha, e essa temporada ela tem dado muita ênfase à questão da ação. Quando o Kyoka volta vitorioso, ele está muito desesperado, ele está muito preocupado com o Mio, e aí temos uma cena muito bonita em que a Mio corre, o abraça, eles se abraçam. Kyoka não tem nenhum problema em fazer isso na frente de todo mundo, a Mio não tem problema em fazer isso na frente de todo mundo, é o tom que o anime está dando à coisa. Mais tarde nós vamos ter, né, no mesmo episódio, uma conversa entre o Arata, Mio e o Kyoka, onde se fala, né, da identidade do Sui, onde o Arata compreende, né, que é um problema da família Usuba, aí no caso dele, porque ele virou o líder, né, da família. O Sui é um parente, né, o Sui era, e aí ele já diz naquele momento, o noivo quem deveria ser o noivo da mãe da Mio, caso o imperador não tivesse feito a sua intervenção e ela tivesse casado na família Saimori. E aí, né, isso justifica o rancor e o ódio do Sui contra o imperador, e essa ideia de derrubar, né, o império e fechar o Japão ao contato estrangeiro. Isso não vai ser falado no anime, mas está no livro. Aí depois disso, né, tivemos a ação, agora nós vamos ter, né, a produção do anime atendendo ao desejo de muitos fãs. Então nós vamos ter o beijo. Acontece um beijo no livro. Nesse livro 3 acontece. Mas esse beijo não acontece da forma como ele acontece no anime. É uma cena muito bonita, não vou dizer que não é. O Kyoka faz uma declaração de amor rasgada para Mio, e ele promete para Mio algo que, aí sim, de novo, algo que é contraditório dentro daquele mundo. Ele promete para ela um casamento igualitário, né? Que ele faria por ela, né? Que eles seriam companheiros e que ele faria por ela somente aquilo que ela não pudesse fazer sozinha, né? Que é uma questão do livro, né? Que ela pede que o Kyoka permita que ela lide com a mãe dele, né? Ok, tá? É uma cena bonita, mas a gente tem que pensar que a Mio em nenhum momento ela sequer consegue, porque não era o adequado na época, chamar o seu futuro marido pelo nome, nem de Kyoka-san, né? Ela sempre se refere a ele da forma mais, né, ele está muito acima dela, ela não fala o nome dele. Então, assim, Dono-sama, né, é bonito, mas destoa, né, com a lógica da própria série. Aí a gente, né, o Arata disse que ia embora. Eu falei, será que o Arata vai sumir e não vamos ter ali os três indo juntos para a estação? Não, claro, ele espera para outro dia. E aí nós temos, praticamente igual ao livro, a cena do vestido. Assim, a Mio acorda envergonhada porque beijou Kyoka, como ela vai encará-lo. Como mudar a ordem dos acontecimentos, né? Essa situação da vergonha dela veio antes, né? Enfim, e ela, né, vai precisar da ajuda da Fuyo, da mãe do Kyoka, para colocar aquele vestido. Sim, isso está no livro. A Fuyo, né, ela meio que
usando o seu jeito, né, que é muito parecido com o do Kyoka. Em algumas situações ela empurra a Mio, né, a tomar aquela posição, e ela lhe dá um presente. Ela diz que é algo sem valor, que é algo que ela não queria, que ela ia jogar no lixo, mas no final das contas ela está dando um presente para Mio, e ao dar esse presente ela está reconhecendo que ela tem lugar naquela família. E aí, gente, o desenrolar da história, né, desse episódio, de novo, eu até falei no episódio, no ShoujoCast anterior, que eu ia achar muito estranho se eles resolvessem, né, transformar a família do Kyoka numa família feliz, né? E eles chegam a enfiar uma cena que Kyoka sorri para a mãe, e eles ficam numa situação, enfim, né, amigável demais. Quando termina o livro 3, eles não fizeram as pazes. Se eles vão, né, melhorar a sua relação, isso acho que só vai acontecer no livro 7, que é o livro do casamento. Eu acho que os pais do Kyoka não devem aparecer no livro 5 e no livro 6. No livro 4 eu tenho certeza que eles não aparecem. Enfim. Mas, né, o que vai acontecer é que Mio vai vestir a roupa ocidental, vai ser elogiada, e eles vão de trem para Tóquio, e aí, enfim, o Sui aparece, né? Aparece somente para Arata, Kyoka e Mio, usando dos seus poderes, e chama Mio de filha. Até o momento, né, eu não fui buscar spoilers dos livros adiante, eu não terminei de ler o livro 4, não sei se o Sui, ele diz que é pai da Mio porque ele se sente roubado, né? Ele foi roubado de um casamento ao qual ele se acreditava destinado, e que aquela menina com um dom tão importante, a gente sabe, da temporada passada, deveria ser sua filha, e não é. Não sei se essa é a questão. Mas o fato é que é o final. É o gancho final? É o gancho final. Tá? Há também a questão do Godo. No livro, se eu bem me lembro, é uma explosão, né, que vai deixar o Godo, né, que é o braço direito do Kyoka, ferido. No anime a coisa vai ser apresentada de forma diferente. A gente não sabe o desfecho, né? No caso do livro, a gente já sabe que a vida do Godo estava assim por um fio, né, e daqueles outros soldados. Então o episódio, ele termina. De novo estão em Tóquio, o Sui se revela, Kyoka tem informações bem sólidas sobre a comunhão, né, dos dotados, mas não sabemos ainda no anime como os humanos comuns se transformam, né, em pessoas com dons. Enfim, é isso. Em 3 episódios eles cobriram o livro 3. Eu não esperava que eles fizessem isso, eu esperava que eles usassem, né, 6 episódios para cada livro. Mas enfim, vou deixar isso para a terceira parte do programa. Muito bem. O que eu queria do livro? Queria muito do livro, que não estava nesses 3 episódios, também não vai estar. Eu queria... isso dependeria, claro, do início da série, que já foi mudada, né, dessa temporada. Eu queria que o Kyoka não tivesse nunca visto a Mio com roupas ocidentais. Eu queria muito que quando o Kyoka visse a Mio entrando na sala, ele fizesse aquela exclamação kawaii, né? Porque eu imagino que ele tenha dito isso, porque no inglês é cute, né? So cute e tal. E a mãe dele, a Fuyo, dá um chilique dizendo: eu não eduquei meu filho, né, para usar esse tipo de linguajar, né, idiota ou inapropriado, né? Eduquei meu filho para estar a serviço do imperador. Alguém que comentou no programa passado, né, marcou algo que eu não tinha falado ainda, e talvez esquecesse de falar, que o Kyoka e a mãe se tratam de forma muito formal, né? Ela se refere ao filho sempre como Kyoka-san, e ele também é muito formal com ela, porque a relação, não somente por conta, eu diria, dela ser uma mulher rígida nos costumes, nas tradições, na educação, mas eu acredito muito mais por conta dessa relação fria entre eles. Mas ok, né? Então a Fuyo, não há essa cena, Kyoka não vai se espantar com a chegada da Mio, Arata e o pai do Kyoka também não vão elogiar a Mio quando ela entra com um belo vestido, que, se eu bem me lembro, no livro era um vestido amarelo, e
eu o imaginaria, claro, muito mais bonito do que ele foi colocado. Infelizmente, essa cena não está lá. Não está também uma cena muito boa, que é a cena da conversa do Kyoka com o pai, em que o pai, né, vai insistir com o Kyoka que ele ama a Mio, ele vai dizer que aquilo é uma bobagem, como a mãe dele diz que é uma bobagem a forma como o pai trata, e vai, né, colocar que o que é para o Kyoka, né, não havia necessidade do amor no casamento. O amor no casamento não fazia sentido, e ele está pensando de acordo com a época em que ele vive, com a sociedade em que ele vive, em que os casamentos eram arranjados politicamente ou para fortalecer os dons, e não tinham nada a ver com os sentimentos. Mas é fato, e vocês observaram na animação, que o pai do Kyoka, ele ama a esposa, né? Ele ama a Fuyo, ele a trata, né? Até por termos carinhosos em francês, e não é uma ironia, porque ele gosta dela mesmo. E ele percebe que o filho está amando. Então, depois dessa conversa, Kyoka tinha bebido um pouquinho demais, que ele beija a Mio, né? E aí, né, eu não estou dizendo que a cena que apareceu no anime foi ruim, porque ela não foi, né? Mas, assim, eu gostaria de ter visto a conversa dele com o pai. Aí eles se beijam, aí a Mio, né, fica atordoada e a tal ponto que ela nem lembra, né, como ela voltou para sua cama. E aí a gente tem acontecimentos que ocorrem antes da cena do vestido. Então, assim, de tudo que foi cortado, e bastante coisa foi cortada, principalmente linhas de diálogo, eu acho que isso foi, assim, aquilo que eu senti mais falta. E achei, né, que não deveriam ter forçado aquela conciliação, né, aquela compreensão entre mãe e filho no final do livro 3. Mas tudo bem, né, já foi. E, bem, né, o que provavelmente vai acontecer daqui para diante, né? Eu até fiquei pensando, será que vão usar, serão 12 episódios na temporada, o 13? Será que vão usar todo o resto para o livro 4? E alguém sugeriu que talvez eles fossem adaptar todos os livros, né, até o fim. Há 8 livros. O livro 8, ele é um livro de Gaiden. Aí, para quem não sabe o que é Gaiden, são histórias extras, né? Porque o livro 7 é o livro do casamento. Então, eles estão enfrentando a Gifted Communion, né, no livro 3, 4, 5 e 6. Daria exatamente 3 episódios para cada livro. É uma pena, é uma correria, acho que desnecessária. E aí eu imagino, né, que se eles assim fizerem, vão deixar o livro 7 para um especial, que é o livro do casamento do Kyoka e da Mio. É a minha aposta. Se eles vão fazer isso ou não, não dá para saber, né? Mas efetivamente o livro 3 foi resolvido em míseros 3 capítulos, né? O que é de fato muito, muito, muito pouco. Então, assim, a gente espera, né, muito pela animação. A animação mantém uma qualidade muito boa, né? A gente não vê uma queda, não vi até o momento, mas foram só 3 episódios, né? Uma queda de um episódio para o outro. A abertura está muito bonita, o encerramento eu achei mais bonito ainda. Há aquelas transições, né, que tem os pássaros, né, de uma parte para outra do episódio, mas não precisava correr, né? Então, assim, o que tudo indica é que vai ser isso, né? Uma adaptação de todos os livros, talvez deixando o livro do casamento de fora para não uma terceira temporada, mas para um especial. Aí eu fico pensando, né, em como colocar ação, adiantar o beijo, né? É meio que entregar aquilo que pelo menos parte da audiência deseja, sacrificando até, né, a qualidade da história. E, bem, se adaptarem todos os livros, teremos mais beijos, não vai ficar só nesse, a não ser que eles cortem os beijos dos outros livros, porque tem beijo nos outros livros, né? O Kyoka e a Mio vão se tornando cada vez mais íntimos e próximos. Então, as coisas, elas progridem entre eles. Bem, a princípio é isso, né? As 3 partes que eu tinha prometido. E, para concluir, né, amanhã
e no caso vai ser hoje, quando sair esse episódio, eu vou ter que terminar de editar na quinta-feira, 10h30 da manhã vai começar a cerimônia da indicação do Oscar, né? A eleição já fechou, e aí depois que a eleição tinha fechado, veio uma revelação muito complicada, né? Que um dos favoritos ao Oscar de melhor filme, ao Oscar de melhor ator e outros, o Brutalista, usou inteligência artificial para melhorar o sotaque húngaro, né, do Adrien Brody e da Felicity Jones, né, que são, né, ele faz o protagonista, ela é a esposa, que é a coadjuvante, e isso pegou muito mal, né, porque um ator, ele é indicado pela sua atuação, e aí imaginar que aquilo que estava sendo elogiado nele, a capacidade dele de articular corretamente uma língua, que é uma das línguas mais difíceis, a gente tem até uma brincadeira que só os húngaros sabem húngaro, né? Foi muito feio, mas o caso do Brutalista é maior do que usar inteligência artificial, né, que é um programa ucraniano chamado HeSpeecher, para melhorar o sotaque dos atores, mas ela foi usada também para gerar ilustrações da arquitetura brutalista, para não terem que contratar artistas de verdade para fazerem o serviço. Então, assim, o Brutalista vai ser indicado, eu tenho certeza que vai. Há muitos prêmios, mas eu espero, né, até para o bem das premiações que virão, que os votantes estejam atentos a isso e punam o filme mesmo, né? O Adrien Brody não deve ganhar, né? Não será justo, a meu ver, que ele ganhe o Oscar de melhor ator. Da mesma maneira, né, o Emília Pérez, né, o filme, já tinha sido revelado há 7 meses, eu não sabia, porque quando eu vi do Brutalista, alguém começaram a comentar comigo que o mesmo dispositivo foi usado com a atriz protagonista do Emília Pérez, que é uma mulher trans, esse HeSpeecher, né, para afinar a sua voz. Eu não sei se afinar a voz nesse sentido é harmonizar a voz, né, aquilo que às vezes usam outros programas, tipo autotune e coisas do gênero, né, para tentar atingir aí. Isso já é usado há muito tempo. Ou se o afinar significa dar características, entre aspas, mais femininas à voz da atriz, o que eu acho lamentável. E aí, né, o responsável, né, por essa parte do filme, ele diz que eles pensaram em dublar a atriz, mas depois viram que não era um bom e que usaram a inteligência artificial. Inteligência artificial ou outros dispositivos têm sido usados em musicais há muito tempo, né? E a ideia de dublar, né, algumas vozes, né, de atores que participam de musicais é coisa que vem de muito longe. Assim, eu lembro de 4 casos, né? Acho que são 4. Amor Sublime Amor, em que a Natalie Wood não cantou as suas músicas, ela foi dublada, o filme foi premiado, mas ela não foi. My Fair Lady, em que a Audrey Hepburn cantou as músicas, e ela ficou muito triste depois, e ela foi dublada, preferindo colocar uma dublagem, né? Camelot, aconteceu a mesma coisa, a Vanessa Redgrave e o Franco Nero não cantavam, então o Richard Harris cantava, ele fez o Arthur no cinema, mas os outros 2 não cantavam, então eles foram dublados. E isso aconteceu em outros musicais, eu pensei em 4, mas o 4º fugiu. Então, assim, mas veja, né, que quando esses atores eram dublados, mesmo que esses musicais fossem premiados em outras categorias, eu não me recordo de nenhuma vez que alguém que foi dublado ou que sofreu uma intervenção para melhorar o seu desempenho vocal tenha sido premiado por melhor atriz ou melhor ator. Então, assim, essa história da inteligência artificial, principalmente no Brutalista, pegou muito mal. Eu espero que isso repercuta nos prêmios. O caso da Emília Pérez também é um caso a se ver, né? Mas não é tão grave, a não ser que a coisa tenha sido feita de forma mais ampla,
quanto o caso do Brutalista, por conta desse histórico dos musicais, né, terem aí as intervenções desde muito tempo. Assim, né, eu tô torcendo muito, preciso nem dizer, né, fiz um programa sobre o filme, coisa e tal, já falei dele várias vezes, para que Ainda Estou Aqui receba várias indicações. Eu acredito hoje que a única indicação certa é para o Oscar de melhor filme em língua estrangeira. A segunda indicação muito provável é a da Fernanda Torres, dado o movimento que aconteceu nas últimas premiações. Mas ainda assim não é certeza. Mas eu torço bastante por melhor roteiro adaptado. Agora, revistas especializadas norte-americanas estavam colocando, inclusive Eu Ainda Estou Aqui, como um possível indicado a melhor filme. Aí já é mais difícil, porque a tendência é que os filmes indicados sejam aqueles filmes que aparecem na premiação do Sindicato dos Produtores, né? Os 10 que aparecem lá. Então teria que algum deles ser derrubado para aparecer. Se o Brutalista, o escândalo lá da inteligência artificial, tivesse aparecido antes, talvez ocorresse essa coisa, né? Essa virada de mesa. Mas eu acho difícil. Então vamos torcer e eu espero que quando eu subir o programa, se eu só conseguir subir o programa depois, e vai ser provável, da premiação, eu coloco lá nos comentários, né, ou na descrição do vídeo, no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, a quais prêmios ou a qual prêmio Ainda Estou Aqui foi indicado. Vamos torcer, né? Que é torcer por um filme brasileiro e uma premiação, ou principalmente a indicação ao Oscar, já garante uma visibilidade ao cinema brasileiro que a gente não tinha há muito tempo. Tá? E, né, concluindo agora, né, foi uma gravação acidentada, tem som de fundo, desculpem, eu não tenho controle sobre isso, né, estando fora. Muito barulho de moto subindo e descendo a rua dos meus pais, barulho do funk, barulho de televisão, barulho de uma série de coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado do programa, que estejam gostando de Watashi no Shawase na Kekkon. Como eu falei, nenhuma das críticas apaga o fato de ter sido um episódio muito bonito e muito emocionante. Então não estou dizendo que a série é ruim, eu estou dizendo que a série talvez pudesse ser melhor. E se você gostou do programa, por favor, deixe like. Se não gostou, deixe dislike. Se acha que vale a pena, siga, né, o canal, siga o ShoujoCast, né? E vamos combinar aí uma palavrinha ou uma expressão para que vocês coloquem nos comentários. Se o comentário não for um comentário, né, mas assim, para gerar maior engajamento, eu vou pedir que vocês coloquem Ainda Estou Aqui, né? Que vocês estão aqui comigo até o final. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.